meu povo, está começando mais um podcast Espiritualmente, o podcast mais espiritual dessa internet. Eu e o meu excelentíssimo marido, Douglas Brasil. E aí, turma? Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Espiritualmente Hoje Promete. Hoje a gente vai falar de um tema que eu amo particularmente e eu tenho certeza que você também vai gostar. Mas antes, você tem que curtir esse vídeo, acompanhar até o final e já compartilhar com teus amigos, familiares, parentes. Já dispara aí nos seus grupos de WhatsApp porque vai ser top demais o que a gente vai falar aqui. O que a gente vai falar hoje? Hoje nós vamos falar sobre fé. Você provavelmente já deve ter ouvido muitas pessoas falando de fé por aí, até mesmo igrejas, vídeos na internet, mas eu posso te garantir que você nunca ouviu falar sobre fé como vai ser falado aqui hoje. E vamos começar então. Me fala uma coisa, Douglas. Vamos começar pelo beabá, pelo básico. O que é fé? A fé no dicionário significa um conjunto de crenças religiosas. Então, se a gente for olhar pelo dicionário, a gente consegue entender que aquilo que a pessoa entende por fé é com base naquilo que a religião ensinou para ela. Mas a Bíblia diz outra coisa sobre fé. Então, a Bíblia diz: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza daquilo que não se vê. Então, baseado nisso, no básico, a gente precisa somente da fé para poder alcançar as promessas de Deus, para poder alcançar milagres. Qualquer um pode alcançar as suas respostas pessoais, particulares, os seus sonhos e projetos só através da fé? A fé por si só, ela já é suficiente, mas para que as pessoas elas possam ter o acesso a essa fé que a Bíblia ensina e que os seres humanos podem desenvolver ela, é necessário entender como que ela faz na prática para desenvolver essa fé, como Jesus utilizou e como muitos outros discípulos, apóstolos, profetas, homens de fé, homens de Deus, utilizaram para que eles também pudessem ter aí os resultados que a fé pode proporcionar, e é isso que a gente vai falar hoje. Agora. Então vamos lá, já vai compartilhando esse vídeo, vai deixando aqui embaixo o seu like, a sua curtida, a sua pergunta, que nós estamos aqui para ajudar você, para sanar todas as suas dúvidas e para te ajudar a crescer espiritualmente. E também, se o pessoal quiser participar, eu acho que é bem bacana. Você pode participar, manda suas perguntas, manda suas dúvidas, que depois a gente vai respondendo aí no chat, nos comentários. Isso aí. Então vamos lá. Douglas, a gente tá comentando que a fé é mais do que suficiente, mas é necessário mais algumas coisas práticas para que a gente saia de uma fé superficial, para que a gente saia dessa coisa apenas teológica e parta, de fato, para a prática e para viver uma vida de fé. Pensa o seguinte, a gente tem hoje milhares de religiões. Cada uma dessas religiões, ela apresenta a fé de uma forma. Então, por exemplo, a nossa fé cristã, por exemplo, nós cremos que Jesus, ele é o nosso Deus, certo? Tem outras religiões que não acreditam que Jesus é Deus. Então, como que isso interfere nos resultados da nossa fé? Por que tem gente, por exemplo, que ela está há anos na igreja e nada acontece? E ela se questiona, será que é a minha fé? E muitas vezes a gente vê até na religião, em alguns lugares, as pessoas dizendo, olha, a culpa de você não conseguir a sua cura é porque você não tem fé. A culpa de você não prosperar é porque você não tem fé. A culpa de você não trazer seu marido de volta ou restaurar seu relacionamento é porque você não tem fé. E por aí vai. E não é essa? Não é isso. Na verdade, é uma compreensão errada sobre a fé. E quem é o responsável? É quem ensinou. Agora, mais responsável ainda é quem aprendeu de forma errada e não está fazendo nada para mudar. Porque se eu estou dizendo que tenho fé, a minha fé não está trazendo o resultado que eu gostaria que ela me trouxesse,
Então, será que essa fé está sendo utilizada da forma certa? É mais ou menos assim. Eu quero fazer a ligação de uma lâmpada aqui no estúdio. Só que daí eu vou ali e eu descubro que a voltagem é 110. Aí eu vou ali e ao invés de colocar uma lâmpada 110, eu coloco uma lâmpada 220. O que vai acontecer? Hoje as lâmpadas elas são todas bivolts, né? Tem gente que nem sabe disso. Mas quando você coloca uma lâmpada de 220 volts num suporte onde a energia é 110, ela fica mais fraca. E o contrário... Acho que ela queima. Calma que agora eu vou te explicar. Se a voltagem é 220 e você coloca uma lâmpada 110, ela queima. Então, por exemplo, imagine agora usando o exemplo que você falou. Se eu coloco uma lâmpada 110 numa energia 220, a voltagem, por ser o dobro, queima a lâmpada. Adianta eu ficar colocando lâmpada 110 numa voltagem 220, o que vai acontecer toda vez? Queimar. Vai queimar. O que eu preciso, então? Usar a lâmpada certa. Ao invés de colocar a lâmpada 110 numa voltagem 120, eu coloco a lâmpada 110. É a mesma coisa que eletrodoméstico. Qual a dona de casa que nunca aconteceu de, sem querer, na casa ou numa casa de praia ou num sítio, em algum lugar, ela chegou lá com seu secador de cabelo e na tomada com a voltagem errada, tava com eletrodoméstico 110, ligou 220, o que acontece? Queimou. Então, não adianta insistir na coisa errada. E esse é o ponto. Então, se eu aprendi de forma errada, o que eu preciso qual é a forma certa? E é isso que esse podcast quer oferecer para essas pessoas hoje. Mostrar para elas a forma certa de como usar a sua fé ou como construí-la. E essa forma certa é o que define ali algumas pessoas da Bíblia, da própria palavra de Deus, de terem resultados mais rápidos ou demorarem mais. O tempo que leva para os nossos milagres acontecer tem a ver com isso? Totalmente, porque a fé, ela tem o poder de mexer com todos os mundos, natural e espiritual. Ela mexe com tudo. Então, quando eu descubro exatamente como ela funciona e eu coloco isso em exercício, em prática, eu experimento os resultados dela imediatamente. Então, vamos pensar o seguinte, Jesus. Vamos para Jesus. Qual foi o primeiro milagre que Jesus realizou na Bíblia? Está lá em João, capítulo 2. Foi o milagre da transformação da água em vinho. Então a gente tem inclusive um vídeo na internet do Dr. Adalto Lourenço, onde ele explica que aquilo que foi realizado, humanamente falando, seria impossível. Não tem como. Não existe a possibilidade da ciência ou do ser humano, seja ele quem for, o homem mais inteligente, seja o Bill Gates, seja o Elon Musk, ou seja lá quem for, a pessoa mais rica do mundo, com toda a ciência e tecnologia, não é capaz de fazer o que Jesus fez. Por quê? Porque Jesus tinha acesso à fé. Ele sabia utilizar essa fé. Só que para que Jesus pudesse realizar o milagre da transformação da água em vinho, Jesus lá atrás, já com 12 anos de idade, estava no templo aprendendo com os doutores como que se transformava a água em vinho através do conhecimento do Pai, de Deus. Mas agora entra uma coisa muito importante, porque assim, eu gosto muito de falar de fé e eu sou uma pessoa que gosta muito de pregar de fé, inclusive. Eu vejo, da mesma forma que você falou aqui no começo, um monte de gente que até tem o conhecimento, ou pelo menos diz que tem, teólogos formados, entendem muito da palavra de Deus, só que eu acho que superficialmente, porque essas pessoas estão com a vida paralisada. Eu olho para uma pessoa dessa, eu digo, Deus me livre ser igual, Deus me livre ter essa vida, esse Deus que essa pessoa se diz estar servindo, e muitas vezes diz estar servindo o mesmo Deus que nós. Então, assim, qual é o problema dessas pessoas? Não é um excesso de conhecimento canalizado para o lado errado? Alguma coisa tem, mas a gente tem que perceber que quando a gente fala sobre fé e o próprio dicionário define um conjunto de crenças religiosas,
você tem o Deus que você crê. Uhum. Isso dá uma frase, inclusive. Você tem o Deus que você crê. Então, quer dizer, existem pessoas que creem que se você usar calça, você não entra no céu. Porque Deus não concorda que uma mulher use calça. Então, você tem crenças de que você tem que guardar o sábado. E existem pessoas que não guardam o sábado. Então, a gente tem várias formas de crenças e várias religiões que definem o tipo de Deus que eu vou servir, que eu vou seguir. Um dos conceitos para que você possa desenvolver a fé é você ter a inteligência. Porque se a gente for para o texto de Jeremias, a Bíblia diz lá no texto de Jeremias 3,15 que Deus ele nos daria pastores segundo o seu coração, cheios de inteligência e de ciência. Porque a ciência, ela não está exclusa da espiritualidade. Pelo contrário, ela veio para somar. As pessoas que elas conseguem desenvolver a habilidade de utilizar a ciência a seu favor e a espiritualidade, elas conseguem construir um estilo de vida melhor e resultados melhores. O apóstolo Paulo. Totalmente. Estudou na escola de Gamaliel, foi lá, construiu todo o conhecimento dele e ele foi muito mais usado do que alguns dos discípulos, por causa de todo o conhecimento que ele adquiriu lá em Roma. Então, quer dizer, ele se tornou um cara muito mais potente nas mãos de Deus, tanto que, se você for olhar o Novo Testamento, grande parte do Novo Testamento foi escrito por ele. E ele falou muito sobre fé. Então, ele, obviamente, falava de fé de um jeito diferente do que todos os outros, por conta do conhecimento que ele tinha. E aí a gente entra num ponto bem importante aqui falando sobre fé. Por quê? A Bíblia fala no texto de Hebreus 11:3 que aquilo que se vê não foi feito como se vê aparente. Opa! Aquilo que se vê não se fez do que se vê aparente. Então quer dizer que essa caneta, eu estou vendo ela de uma forma, mas pode ser que ela não seja dessa forma real. Assim como esse controle, assim como esses livros, essas canecas, tudo isso aqui que a gente está vendo. Aquilo que a gente vê, aparentemente, da forma como a gente vê, pode não ser da forma como a gente está vendo. E aí entra um ponto importante, que é o conhecimento sobre a física quântica. O ser humano, eu acho, né? Exemplifica melhor o que você está falando. O ser humano, a gente vê e a gente imagina. Foi feito de carne, osso, mas não é o que a Bíblia diz. A gente, aparentemente, foi feito de uma forma, mas Deus nos criou do barro. Nós nem sabemos como é que se gera uma criança dentro do ventre de uma mãe. A gente não consegue imaginar como é que tem osso dentro de uma barriga, crescendo, amadurecendo, sendo gerado. Você é um bom exemplo para todo mundo aqui com relação à fé, porque você está com um bebê dentro do seu ventre. Qual é a sensação? Isso é fé totalmente. Porque imagina, o bebê está dentro da barriga, mas o pai e a mãe que estão aqui fora já estão se preparando para a chegada. Porque a gente crê naquilo que está sendo formado. A gente crê hoje, obviamente, por uma ultrassom que a gente faz e o médico diz isso aqui é a cabecinha, isso aqui é o bracinho, isso aqui é a perninha e tarará. Beleza? Hoje a gente tem até o exame morfológico para saber se a criança ela tem alguma coisa que possa estar sendo formado de forma errada e isso gerar alguma preocupação. Passou no teste de pai. Tá vendo como a gente aprende? Exame morfológico. A gente aprende, ué. Então o que acontece? Antigamente, como é que era? Na fé mesmo. Era na fé, cara. Não tinha noção de tempo, quanto tempo ia durar. Não tinha nada disso. Então, hoje, por exemplo, a gente tem hospitais, mas antigamente, que nascia na raça, né? Em algum tempo houve as parteiras, mas... Então, tudo isso é uma questão de fé. Imagina, a gente tá ali olhando, a barriga tá crescendo e ali dentro a gente tem a certeza de que tá os bracinhos, as perninhas, a cabeça e tudo formando perfeitamente bem, os órgãos, tudo lá dentro. Isso é fé. Deixa eu só fazer uma pergunta, te interrompendo nesse momento aqui, o teu raciocínio.
qual a diferença da fé para uma psicologia positiva ou para um pensamento otimista? Na verdade, o pensamento otimista, a psicologia positiva, tudo isso coopera com a fé. Na verdade, tudo isso são ramos da fé. Só que as pessoas tiram isso de contexto e usam de forma isolada com outras finalidades. E aí a gente pensa o seguinte, vamos lá, vamos falar de uma forma que Jesus trouxe para os discípulos entender isso. Mateus 17, 20 fala a respeito do grão de mostarda. Então Jesus ele está lá falando para as pessoas, né, principalmente para os discípulos, dizendo para eles, olha, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você então vai poder experimentar da fé, do milagre que a fé proporciona. Você vai poder experimentar do milagre, do resultado da fé. Ninguém quer saber da fé. As pessoas querem saber do resultado da fé. Sim. Então elas não estão preocupadas. Só que para que elas possam ter o resultado, elas precisam construir a fé. E aí Jesus vem e mostra, através desse exemplo de Mateus 17, que era necessário que eles tivessem fé. E por que ele deu o exemplo de um grão de mostarda? Porque o grão de mostarda é um dos menores que tem. É uma das menores sementes. Só perde para a semente de morango, que é menor ainda. Mas se você pega um grão de mostarda, ela é quase imperceptível. Então, por que Jesus falou sobre isso? Porque a fé, ela é algo que a gente não consegue medir. Não é algo que você consegue mensurar. Por isso que ela precisa ser construída dentro de cada um de nós. O que acontece fora da gente é resultado do que está acontecendo dentro da gente. Por isso a Bíblia diz em Cantares 2,15, são as pequenas raposinhas que fazem mal à vinha. Por que ele dá esse exemplo? Porque nas vinhas, os agricultores, eles começaram a perceber que as vinhas estavam morrendo. E eles viram que não tinha nenhum tipo de bicho, não tinha nada, não tinha aparente. Inseto aparente por fora. Eles estavam procurando por fora. Eles olhavam e não conseguiam encontrar nada. Não tinha praga, não tinha nada destruindo. Mas as vinhas continuavam morrendo. E aí eles foram perceber que haviam buracos pequenos feitos na terra. E eles descobriram que lá dentro tinham raposas, filhotes pequenos, raposinhas pequenas, que elas estavam construindo suas tocas e enquanto elas construíam, elas destruíam as raízes e as vinhas morriam. Então, quer dizer, existem muitas pessoas que elas estão construindo uma fé superficial e elas não estão focando na fé com profundidade. E aí está o ponto. Por isso que, às vezes, as pessoas elas têm uma fé fraca, uma fé superficial, ou seja, uma crença superficial. Elas dizem que creem, mas na hora do aperto, na hora do desafio, na hora que elas têm que usar a fé, elas não conseguem usar. Até porque é bem importante a gente entender que saber e não fazer é não saber. Não adianta a pessoa dizer que ela tem fé. Porque a fé, normalmente, ela é utilizada nos momentos de desafios. Por isso que a gente não tem que reclamar dos desafios que a gente sofre, dos desafios que a gente enfrenta, dos problemas e das dificuldades que surgem. Porque essa é uma oportunidade de nós exercermos a nossa fé, de colocarmos em prática. Porque tudo aquilo que você não usa perde eficácia. Então, por exemplo, se você coloca pilhas num controle, sei lá, você coloca a pilha num controle remoto, né, de televisão, e você joga esse controle num canto e deixa de usar ele, quando você for ver, as pilhas vão perder eficácia e elas vão acabar até estourando lá dentro. Um remédio, qualquer coisa. Exatamente, tipo. Não adianta. Eu acho que isso se exemplifica ali com Jesus e os discípulos na tempestade, e Jesus vai dormir na polpa do barco. Era a hora deles usarem a fé. De repente. E aí eles não usam. Jesus, ele fazia isso o tempo todo. Ele ensinava e ele deixava com que eles utilizassem agora aquilo que ele ensinou. Né? Isso. Porque muitas pessoas, elas aprendem, mas por não praticar, elas esquecem. Elas dependem. Quem aprende, você fala.
Quem aprende não depende. Quem depende nunca aprende. Esse é o processo de alienação religioso, político, governamental, parental, onde filhos ficam na dependência dos pais, onde uma sociedade inteira fica na dependência de um governo, onde fiéis ficam na dependência de um religioso. Então, todas as pessoas que elas aprendem a andar com as suas próprias pernas e exercer sua própria fé, ela não depende de mais nada. E foi isso que Jesus ensinou. Jesus não ensinou os discípulos a depender dele. Jesus ensinou os discípulos a serem independentes. Porque só pessoas independentes conseguem multiplicar a fé. Mas independente não é sem igreja. Não, a gente não tá nem falando nesse aspecto. Mas muita gente pode entender por esse lado. Não existe. Eu vou ser independente, eu não tenho pastor, eu não tenho igreja, eu mando na minha vida, eu tenho fé em Deus. Não existe isso. O congregar é algo bíblico. A gente já sabe sobre a eficácia, inclusive em outros podcasts eu já falei sobre isso, sobre a eficácia da igreja. Inclusive a gente vai gravar um podcast sobre isso, sobre a importância do culto, sobre a importância da igreja. Não existe pessoas sem igreja. Outra coisa que eu queria saber é que você acabou de falar que o grão de mostarda é um dos menores e o próprio Jesus cita ele como exemplo de que nós podemos ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda e vamos alcançar resultados do mesmo jeito. Por que ele estava falando sobre isso? Tá? Mas espera aí que eu não terminei minha pergunta. A minha pergunta é, e por que depois, às vezes, quando ele ia fazer alguns milagres, ele repreendia e dizia que a pessoa tinha pouca fé, de pequena fé? Então, vamos lá. Vamos focar aqui aonde eu tô trazendo o conceito de fé. Jesus, ele fala o seguinte: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, a fé, ela começa com um ponto principal. Por exemplo, ela começa no nosso pensamento. Um pensamento pequeno pode se tornar num pensamento grande. Então, como eu falei, o que é a fé? É um conjunto de crenças. O que são crenças? Verdades absolutas. É naquilo que você acredita. Então, vamos lá. Você pode, por exemplo, estar em casa, de repente você sentiu uma dor. E aí, você vai no médico. Quando você vai no médico, você pergunta para o médico: doutor, eu estou sentindo essa dor. O médico vai lá, faz um exame. E o médico diz: olha, isso aqui é uma doença séria. Você não estava mal. Você estava bem. Só que como o médico foi lá e disse que aquela doença era uma doença séria, o que acontece com você automaticamente quando você recebe o diagnóstico? Você já começa a se desesperar. Começa a potencializar aquilo. Então, quer dizer, o processo de crença possibilita que a nossa fé ela seja favorável ou desfavorável a nós. Então, pensa o seguinte: algo pequeno que produz algo grande. Um pensamento pequeno que produz um problema grande. Um pensamento pequeno que produz uma solução grande. Então, imagine o seguinte: não são as grandes coisas que podem nos fazer bem ou nos fazer mal, mas são as pequenas. As pequenas raposinhas fazem mal à vinha. Onde estavam as raposas? Nas raízes. O que são as nossas raízes? As nossas raízes são os nossos pensamentos. E por que as pessoas têm dificuldade de trazer a fé para os seus pensamentos para que isso se materialize? Por que essas coisas ficam só na boca para fora? Porque as pessoas elas estão lutando de forma errada. A Bíblia fala no texto de Efésios, capítulo 6, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades nas hostes espirituais. As pessoas elas estão lutando contra um problema aparente. Só que o problema aparente, ele surgiu por algo que não é aparente. Ou seja, todos os resultados externos na nossa vida, uma coisa que a gente está experimentando na pele, uma coisa que a gente está experimentando no trabalho, uma coisa que a gente está experimentando num relacionamento, isso tudo é consequência de algo interno. Então,
o que nós precisamos fazer? A gente precisa se despir da ideia natural da matéria e ir além dessas coisas imateriais, desses fenômenos, por exemplo, de átomos, nêutrons, prótons, que vai além de tudo isso. Porque, por exemplo, o Kennedy Reagan, ele fala no livro O Homem nas Três Dimensões. Nesse livro, ele aborda o fato de que o homem, ele é trino, corpo, alma e espírito. Se o homem é trino e ele tem corpo, alma e espírito, significa que por onde que a gente deve começar a exercer a nossa fé? A gente exerce a nossa fé no corpo, a gente exerce a nossa fé na alma, a gente exerce a nossa fé no espírito. Veja que o corpo é consequência da nossa alma e a nossa alma é consequência do nosso espírito. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que entrar nesse mundo espiritual e a gente entra nesse mundo espiritual através da biologia da fé. O que é a biologia da fé? Então, nós temos uma percepção de ambiente. O ambiente onde a gente está, a gente tem uma percepção natural. Só que você concorda comigo que nós que cremos que existe um mundo espiritual, nós cremos em anjos, nós cremos em querubins, nós cremos em serafins, nós também cremos em demônios. Então, se a gente acredita que existe esse mundo espiritual, obviamente ele não vai ser percebido pelo homem natural, porque a própria Bíblia diz que o homem natural, ele vê a fé como loucura. Por quê? É isso? Uma pessoa que diz que fala com Deus é o quê? Para uma pessoa natural, ela é louca, porque ela está falando sozinha. Mas nós estamos falando com Deus, a gente está conversando com Deus, a gente está tendo um relacionamento com Deus. E a gente acredita que Deus nos ouve. Isso, para nós, é a gente ir além do ambiente natural. É acessar esse mundo metafísico. Então, a gente tem um mundo físico e a gente tem um mundo metafísico. O que é isso? É algo que vai além da física. É algo que os nossos olhos não podem ver, algo que as nossas mãos não podem palpar, sentir. E isso é a fé. É ali que tudo começa. Mas a gente é muito guiado pelo quê? Pelos 5 sentidos. O visual, o auditivo, o sinestésico, o olfativo e o gustativo. São 5 sentidos naturais. Então, a pessoa ela reage ao que ela vê. A pessoa ela reage ao que ela ouve, não é assim? Tanto que quando Deus fala com Abraão, ele diz assim: Abraão, sai da tua tenda. Porque o que é a tenda? A tenda é todo lugar que limita a nossa visão, que limita a nossa fé. Então, a fé não é você olhar com os olhos naturais. A fé é você conseguir enxergar com os olhos espirituais. Mas para que você possa conseguir enxergar com os olhos espirituais, tudo aquilo que você hoje pensa é fruto daquilo que você vê e daquilo que você ouve. É a mesma coisa a pessoa que está num culto. Já percebeu que as pessoas que estão começando numa igreja, como é que elas chegam na igreja? Elas ficam assim, ó. Elas ficam igual engenheiro, arquiteto na igreja. Já percebeu? Ela chega e ela começa a ficar olhando para tudo que está acontecendo ao redor dela. Ela fica olhando para o que a outra pessoa está lá falando, o que a outra pessoa está fazendo. Porque ela está procurando Deus nas coisas naturais. E aqui está o ponto. Você não vai encontrar Deus fora de você. Porque Deus ele não habita em templos construídos por mãos de homens, conforme a Bíblia diz. Deus é espírito. E a Bíblia diz que ele está procurando os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, para que você possa ter um relacionamento com Deus, você precisa acessar esse outro universo, esse outro ambiente que vai além do natural, que é o que diz Provérbios 23:7. Provérbios diz: como você pensa, assim é. Então Deus teve que tirar Abraão de dentro da tenda, que era o lugar que estava limitando a visão dele, colocou ele para fora e disse: conta as estrelas. E ele disse: não dá. E ele disse: assim vai ser a sua descendência. Deus teve que trazer uma referência natural para que ele pudesse compreender aquilo de sobrenatural que Deus estava realizando na vida dele naquele momento. Uma demonstração natural para que ele pudesse compreender a fé. A fé, ela é incalculável. A fé é imensurável. Não se pode medir, não se pode calcular,
Não tem como você fazer isso. E ela começa dentro do ser humano e não fora. Por isso Abraão foi considerado o nosso pai da fé. Uma pessoa que nunca teve contato com o evangelho, de fato. Que nunca entrou dentro de uma igreja, que nunca ouviu tanto falar de Deus. Ouviu assim, superficialmente, através de televisão, internet, enfim. Mas é uma pessoa que pode estar nos ouvindo agora, com a vida completamente destruída, financeiramente, emocionalmente, relacionamento. Pode estar tudo acabado. Na pior das hipóteses, até perdas irreparáveis. Essa pandemia acabou com a vida de muita gente. Então, como é que essa pessoa começaria a procurar e a ter fé? O Dr. Joseph Murphy, ele é autor do livro O Poder do Subconsciente. Ele foi curado de um carcinoma, um câncer, através dessa compreensão. Porque o que acontece? A gente vive um bombardeio de informações. Todos os dias. Você liga a televisão, tem um monte de notícia ruim. Você vai pro vizinho, um monte de notícia ruim na boca do vizinho. O vizinho reclamando de tudo. Você vai pro trabalho, você vai pra escola e algumas vezes até na igreja. Então, o que basicamente o Dr. Joseph Murphy ele fala no livro O Poder do Subconsciente? Que existe um poder curador por meio da fé. Mas para que você possa ter fé, você precisa primeiro entender como funciona a sua cabeça. E o que ele estava querendo dizer basicamente é que a fé na coisa errada pode trazer essa realidade para a sua vida. Então, se existe uma pessoa que tem uma crença de que ela está ficando doente, ela vai acabar ficando doente por causa dos seus pensamentos. Porque ela fica alimentando esses pensamentos. Quanto mais ela alimenta esses pensamentos, mais real isso se torna. Então, uma pessoa, por exemplo, que ela pensa que o marido está traindo, ela começa a ter comportamentos de uma pessoa traída. Então, o marido pode não estar traindo, mas porque ela pensa que o marido está traindo, ela começa a ter comportamentos, desconfiança, irritabilidade, começa a maltratar, começa a brigar, começa a xingar. E isso vai gerar o quê? Um conflito no casamento. E que pode gerar um futuro divórcio. Tá, mas vamos mais a fundo ainda. A pessoa que está nos ouvindo e que deu tudo errado na vida dela, está inclusive duvidando da existência de Deus, porque está dando tudo errado na vida dela. Tem como ela recomeçar e acreditar e ter fé em alguma coisa nesse momento que ela está te ouvindo? Tá, vamos lá. Então vamos fazer uma coisa bem simples. A gente tem modelo de fé que a gente pode desenvolver. A gente começa com, por exemplo, autossugestão. O que é? Palavras. Começa a mudar as palavras. Para de falar besteira. Para de falar asneira. Para de ficar repetindo besteira todo dia. Eu não posso, eu não consigo, eu não tenho dinheiro. Para mim tudo é difícil, não dá. As tuas palavras estão destruindo o seu conceito de fé. Porque você, de tanto repetir isso, o seu corpo começa a receber essa informação e ele começa a reagir conforme as tuas palavras. Seu corpo, ele conduz a energia das suas palavras. Aquilo que você está falando, está construindo. Se você está dizendo, tô com dor, tô com dor, tô com dor, você vai ficar com dor. Tô com medo, tô com medo, tô com medo, você vai ficar com medo. Não posso, não posso, não posso, você não vai poder. Não consigo, não consigo, você não vai conseguir. Palavras. Então, autossugestão. O que você precisa? Muda isso. Começa a falar, eu posso. É simples, qualquer pessoa pode fazer. A Bíblia diz, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora o teu pai em secreto. O que é isso? Oração. Começa por aí. Ah, mas eu não creio em Deus, eu estou desconfiado que Deus não existe. Você não precisa pensar nisso agora. Só entra no teu quarto, fecha a tua porta e começa a usar palavras positivas. Começa a falar coisas positivas. Meu corpo, eu sinto saúde. Você vai dormir à noite. Quando você fecha os olhos, o que você faz? Você começa a repetir palavras. Eu estou dormindo. Meu corpo, ele está se regenerando. Meu corpo está combatendo toda bactéria, vírus, doença. Você começa a repetir isso. Ah, mas Douglas, isso não é verdade porque eu estou sentindo dor, porque eu estou com um problema. O problema é visível, mas a fé não é o que se pode ver. A fé não é visível. A fé, primeiro você dá o passo, depois Deus põe o chão para você pisar. Então, o Pedro, ele saiu do barco e andou sobre as águas.
Ele desafiou a lei da física. Ele foi o único que conseguiu desafiar a lei da física. Era para afundar. Se eu e você entrar na água agora, a gente afunda. Então, muitas vezes as pessoas elas querem racionalizar aquilo que não é para ser racionalizado. A fé não é racional. O culto é racional. A fé não é racional. A Bíblia diz em Romanos 12:1 que nós temos que oferecer a Deus nosso culto racional. Por quê? Porque você precisa ler a Bíblia para conhecer a Deus. Isso é conteúdo para outro podcast. Isso é conteúdo para outro podcast. Mas você precisa ler a Bíblia para você conhecer a Deus. Por isso o seu culto tem que ser racional. Agora a fé não. A fé não é racional. A fé, ela é sobrenatural. Ela está no mundo metafísico. Não se pode enxergar. Não se pode ver a fé. A fé se experimenta. É a mesma coisa que a pessoa diz assim, explica um milagre para mim. Explica para mim a transformação da água em vinho. Explica para mim um cego enxergando. Explica para mim um coxo andando. Ah, mas isso é o poder das palavras? Sim, as palavras têm poder, já está na Bíblia. Tiago fala isso, vida e morte. Uma pessoa pode voltar a andar quando ela começa a usar as palavras. Uma pessoa pode voltar a enxergar, ela pode voltar a ouvir. Um casamento pode ser reconstruído. A pessoa pode voltar a ter prazer na relação conjugal quando ela está passando por um esfriamento conjugal. Ela pode restaurar uma família. Ela pode se curar no momento que ela começa a usar as palavras. Mas não só as palavras. Outra coisa, imaginação. Por quê? A Bíblia diz em Romanos 11:1, o que é a fé? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza, a convicção daquilo que não se vê. Defina isso para mim. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, ou seja, a certeza daquilo que você quer e a certeza daquilo que não se vê. Como que eu posso ter certeza de uma coisa que eu não vejo? Através da imaginação, ou seja, você entra lá no seu quarto, fecha sua porta, fica em silêncio e começa a imaginar. Juliane, como seria você com a Isabela nos seus braços amamentando? É isso que faz você ir lá e comprar um berço. É isso que faz você ir lá e comprar uma roupinha. É isso que faz você ir lá pegar o meu cartão de crédito e comprar as coisas que você quer comprar. Começou a lavação de roupa. É isso que faz você tomar atitudes. E é isso. Quando você tem fé, você começa a agir. Eu vou entrar dentro da Prada e da Chanel e você vai ver a fé. Em nome de Jesus, eu vou ter dinheiro para você poder fazer isso por isso você aí e pela Isabela. Deus vai me prosperar. Então, quer dizer, é isso. É o pensamento. As pessoas, elas ignoram o poder da fé. E a fé é o quê? É o pensamento, é a imaginação. Lembra? O cérebro, ele não faz distinção entre o real e o imaginário. Então, se você começa a imaginar o seu corpo sarado, como seria? É que o problema é que quando as pessoas elas têm fé no problema, na doença, elas têm fé na falta de dinheiro, elas têm fé no término da relação, elas têm fé na crise, elas começam a reagir conforme essa situação. Então a pessoa pensa, eu não tenho dinheiro, como é que ela vai reagir? Como uma pessoa que não tem dinheiro. Ah, meu casamento tá acabando. Como é que ela vai reagir? Como um casamento que tá acabando. Só que ela não percebe que se ela imaginar o contrário disso, ela vai começar a reagir de acordo com isso. Então, eu tenho um casamento maravilhoso. Ah, mas não é. Mas eu vou começar a agir como se fosse. Então, vou tratar meu marido melhor, minha esposa melhor, vou dar presente. Como seria se o teu casamento fosse maravilhoso? Como que você se vestiria? Como que você se arrumaria? Como que você falaria? Como que você acordaria todos os dias? Como que seria a sua relação? Então, quer dizer, você começa a se comportar porque o seu corpo começa a receber essas informações, suas células, seus neurônios, seu corpo completamente começa, seus órgãos começam a reagir conforme se aquilo tivesse acontecendo, porque ele não faz distinção. Vamos pensar numa coisa bem simples. Sonho. Quem já sonhou? Uma pessoa que sonha. Você já teve um sonho? Você já teve. Já teve um pesadelo? Tá. Quando você teve um sonho e o sonho era muito bom, você tinha vontade de acordar? Não. Quando você teve um pesadelo e o pesadelo era muito ruim, você tinha vontade de acordar? Pelo amor de Deus. Mas por que você não acordava? Porque você não estava sobre o efeito do seu racional, do seu consciente. Você estava sobre o efeito do seu subconsciente.
Você não estava ali não era você que estava guiando aquilo. Era o seu subconsciente. E o seu subconsciente, ele é algo muito profundo. E é ali que a nossa fé acontece. É ali que Deus habita. É ali que o Espírito Santo habita. No mais profundo do nosso ser. Que aí entra um outro tema que a gente pode falar em outro momento, que é bem profundo, que é sobre intuição. Que é o que as pessoas chamam de sexto sentido. Que o sexto sentido para nós é o Espírito Santo. É a presença de Deus. Então, a imaginação, você me perguntou, como que eu posso ajudar uma pessoa, dona de casa, uma pessoa simples, que está lá passando por um dos piores momentos da sua vida? Senhora, dona de casa, dona Maria, muda suas palavras. Para de confessar derrota e falar dessas desgraças. O que seria o contrário disso? Começa a falar disso. Fala isso. Ah, mas não está acontecendo. Não interessa. Fala. Você só precisa falar. Ah, Douglas, mas eu não consigo imaginar. Consegue sim. Porque se você consegue imaginar o problema, você também consegue imaginar a solução. O mesmo trabalho e gasto de energia que você tem para pensar negativo, você também vai ter para pensar positivo. Então pensa positivo, que é melhor. E o pensamento positivo é fé? Não, mas é um dos elementos da fé. Pensar positivamente. Pessoas positivas vivem mais, são mais felizes, cuidam da sua saúde melhor, pessoas positivas ganham mais dinheiro, pessoas positivas recebem mais oportunidades de emprego, pessoas positivas são colocadas em posição de liderança, pessoas positivas têm mais oportunidade, têm mais sorte, pessoas positivas elas têm uma qualidade de vida melhor, porque quem é que gosta de ficar perto de uma pessoa negativa? E o que é uma pessoa negativa? É uma pessoa que ela semeia pensamentos ruins. E aí, vamos para mais uma. Fisiologia. O que é a fisiologia? A postura, comportamento. Então, por exemplo, uma pessoa que ela tem palavras negativas, pensamentos negativos, como é que é a postura dela? Para baixo. Para baixo. É aquela pessoa que está arrastando a cabeça no chão. É aquela pessoa que está com as costas caídas. Chinelo, aquela vida, vamos lá, é o jeito. A pessoa fala com ela, a postura dela, uma postura de... Aquele exemplo antigo que se dava nas igrejas, da galinha e da águia, é literalmente isso. Então, é uma situação complicada, porque a fisiologia, ela vai interferir nas suas emoções, nos seus sentimentos e nos seus comportamentos. Uma coisa que eu falei ontem, na nossa igreja, e que entra aí bem pertinente com o que você está falando, é quando Deus lembra de José, no capítulo 42 de Gênesis, Deus faz, inclusive, com que o copeiro lembre de José diante de Faraó. O Faraó tem um sonho, e aí o copeiro lembra que José deu a interpretação do sonho. E aí a Bíblia diz lá pelo versículo 14, 15, não me lembro ao certo, que quando eles mandam chamar José nem sabe o que vai acontecer lá fora. Ele nem sabe para que ele está sendo chamado, eles só mandam chamar. E ele se arruma, ele faz a barba, ele muda as vestes e ele se apresenta diante de Faraó. É exatamente o que você está falando. Ele agiu fisiologicamente, ele agiu até na imaginação dele eu não sei o que vai acontecer lá fora, mas eu vou me preparar para o melhor, porque eu tô esperando o melhor. Você gosta de viajar, não gosta? Amo. Tá. Quando você sabe que você vai viajar, como você se sente? Maravilhosa. Eu já fico ansiosa, feliz e já vou me preparando. Mesmo que falte um ano, eu já vou... Então, você vai lá, prepara a sua mala, você começa a imaginar como que vai ser os lugares que você vai, não é assim? E como que o seu corpo reage quando você pensa nessas coisas? Ótimo. Postura, você tá animada, você tá motivada, tá com vontade de acordar, de despertar, tá contando os dias no relógio, tá falando com todo mundo. É assim que a Dona Maria tem que agir na casa dela. Como se ela tivesse com uma viagem marcada e fosse o lugar que ela sempre sonhou em estar. É assim. Veja sua saúde desse jeito. Veja seu casamento, sua família, sua vida financeira desse jeito. E comece a falar disso como se fosse real. É isso. E aí você vai começar a se comportar como se isso fosse acontecer. Ah, mas não aconteceu. Mas você vai fazer até que aconteça.
É isso, é a repetição. Você vai repetir as palavras. Ah, mas eu tô falando... Não tá... Continua repetindo até que aconteça. Até quando? Até que aconteça. Ah, mas eu tô pensando e ainda não foi. Até quando eu tenho que pensar? Até que aconteça. Ah, mas eu tô me comportando como se fosse real. Ainda não foi. O que eu tenho que fazer? Continue até que aconteça. E aí um ponto bem importante é o exemplo de Marcos, capítulo 8, versículo 22 ao 38, que é o cego de Betsaida. Quando Jesus chega em Betsaida e ele encontra um cego lá, esse cego, ele estava dentro dessa aldeia, Jesus vai lá, pega o barro e põe nos olhos dele. No momento que Jesus coloca o barro nos olhos dele, Jesus pergunta, o que você está vendo? Ele diz, eu vejo homens como árvore. O que isso mostra pra gente? Visão distorcida da realidade. Ele estava olhando para as pessoas, mas enxergando pessoas como se fossem árvores. Enxergando pessoas como se fossem coisas. Então, a visão distorcida de muita gente sobre Deus e sobre a fé impede elas de desfrutar do milagre. Impede elas de desfrutar de uma boa qualidade de vida. Porque a vida que ela deveria estar vivendo é uma vida extraordinária. Mas por que ela não está vivendo essa vida extraordinária? Por causa da má gestão dos pensamentos. Uma mentalidade ruim produz emoções e sentimentos ruins que produz uma vida ruim. Então, as pessoas precisam parar de querer mudar o seu exterior e começar a focar no seu interior. Porque Deus não está fora da gente. Deus está dentro da gente. E aquilo que a gente experimenta fora é fruto da existência do Deus que está dentro de cada um de nós. Porque o maior poder de todo o universo não está nos homens, no dinheiro, não está nos bens, não está nas coisas. Está dentro de todos nós. Todos nós já recebemos uma medida de fé, como diz lá em 1 Pedro. Todos nós já recebemos uma medida de fé. E o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer com que essa fé venha crescer. Como a gente faz para que essa fé venha crescer? Buscando o autoconhecimento, buscando o desenvolvimento pessoal, buscando conhecimento bíblico, estudando a teologia. O que é estudar a teologia? É estudar sobre Deus, é conhecer a Deus, é se aprofundar no teu relacionamento com Deus. Então, mas vai estudar sobre Deus do jeito certo, viu? Não vai ficar doido por aí enchendo o saco dos outros, não, pelo amor de Deus. Então, a gente tem pessoas extremistas, a gente tem pessoas que elas acham que conhecem a Deus, existem pessoas que acham que não precisam de Deus porque elas experimentam. Gente, até as pessoas que elas estão aí nas religiões, até essas outras pessoas que elas são ateus, elas não acreditam em Deus, mas elas experimentaram uma cura, elas experimentaram uma libertação, elas experimentaram um livramento, uma mudança de vida, elas adquiriram conhecimento, a inteligência. Gente, as pessoas podem não dar o nome de Deus, só que ninguém pode fugir de Deus, porque só Ele tem poder sobre toda essa terra e sobre tudo que há. Não tem como a gente achar que não existe. Porque por mais que as pessoas acreditem no Big Bang, por mais que as pessoas acreditem na evolução através do macaco, por mais que as pessoas elas acreditem em outras formas da existência de vida, da criação, nada pode fugir daquele que habita dentro de cada um de nós. E ele habita dentro de todo mundo. Só que as pessoas não procuram no lugar certo. Pare de procurar fora de você aquilo que você deve procurar dentro de você. Então eu já dei 3 formas das pessoas utilizarem práticas na casa delas, sem muitos recursos, para que elas possam desenvolver a fé. A primeira, autossugestão, que são as palavras, elas falarem e repetirem até que se materialize. Depois, a imaginação, que são os pensamentos, ela começar a criar isso na cabeça dela e pensar como se fosse aquela viagem que ela fosse fazer
e ela começar a pensar nessa viagem, ela lá desfrutando, ela pensar nisso com relação àquilo que ela precisa, do problema que ela está enfrentando. Tirar o foco do negativo e focar no positivo. E o terceiro ali que eu falei foi a fisiologia, a postura, os comportamentos. Então Jesus estava lá, colocou o barro no olho do cego, ele não conseguia enxergar distintamente, ele enxergava de forma distorcida. Jesus foi lá, insistiu, colocou barro de novo. O que aconteceu? Ele voltou a enxergar. Ah, foi o barro? Não, não é sobre o barro. É sobre a fé, é sobre a ação que Jesus estava exercendo sobre aquele homem. Ele tirou aquele homem daquela aldeia, mudou de ambiente. A primeira vez o homem não tinha mudado de ambiente. Ele colocou o barro, ele ainda estava dentro da aldeia. Betsaida. Ele tira o homem de Betsaida, coloca o barro de novo no olho e pergunta: e agora, você está enxergando? Ele diz: eu consigo enxergar perfeitamente ao longe. Ou seja, o que é a fé? É a visão positiva de futuro. A fé é uma visão positiva de futuro. É algo que você olha lá na frente e você acredita que algo de bom vai acontecer, algo de bom está prestes a acontecer, algo de bom está sendo preparado para você. Você pode estar cego, você pode estar num ambiente ruim, mas se você sai desse ambiente, e esse ambiente ele pode ser um ambiente físico ou um ambiente emocional. Por quê? O que é o ambiente físico? É um lugar físico onde você está rodeado de pessoas negativas e pessimistas, que estão falando só o que não presta. O que é o ambiente emocional? É aquele pensamento. É a pessoa que está num pensamento negativo e ela fica naquele pensamento em forma de looping, repetindo, igual CD, sabe? Quando você coloca uma música para ficar repetindo, fica assim na cabeça da pessoa. O problema, repetindo, o problema, a dificuldade, o quanto a situação está ruim, e ela fica repetindo aquilo. Então, ela precisa mudar isso, assim como aquele cego saiu de Betsaida e Jesus estava ali com ele, tendo um relacionamento com ele. Jesus é o exemplo de fé para nós. Nós precisamos ter um relacionamento com Jesus. Vamos para a palavra, vamos para a oração, vai para um lugar sozinho, fica sós, você e Deus. Ainda que talvez você tenha dificuldade de crer em Deus, de confiar, você não precisa se preocupar com isso, porque uma vez que você começar a usar as palavras certas, ter os pensamentos certos e utilizar da postura certa, fica tranquilo que ele vai se manifestar. E por último, para terminar, gratidão. A forma mais eficiente de você obter fé é através da gratidão. Como é que a gente vai agradecer por algo que a gente não recebeu? É exatamente isso. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza daquilo que não se vê. Uma vez que você já mudou suas palavras e você está utilizando palavras positivas, uma vez que você já mudou seus pensamentos e você está com pensamentos positivos, uma vez que você está com uma postura de uma pessoa que já mudou as palavras, que já mudou os pensamentos, automaticamente você vai mudar a sua postura. E isso tudo vai condicionar você a se sentir grato. Por quê? Você vai estar experimentando de algo que ainda não aconteceu como se já tivesse acontecido. E isso vai produzir fé em você. Essa é a forma de como você produz fé através do mundo natural, desse mundo aqui. Você utiliza recursos naturais para que você possa acessar a recursos sobrenaturais, ao mundo metafísico, ao poder de Deus, à presença de Deus. É, meu povo. Então, se você tá ouvindo essa mensagem, você tá passando por essa situação, que você diz assim: Ju, Douglas, eu já não creio mais, eu já não tenho mais fé, já me aconteceu pior, olha, eu já criei muito, mas eu fui enganado e tudo mais. Talvez você cria na coisa errada. Talvez você confiava nas pessoas erradas. E a fé não tem nada a ver com pessoas, tem a ver com o próprio Deus. É o que o Douglas falou aqui. A fé é o próprio Deus. Então é isso que você tem que ter e guardar no seu coração. Vamos às considerações finais, Douglas. O que você diria para essa pessoa que quer aprender mais sobre a fé, que quer desenvolver mais a fé dela? Primeiro, não se cobre tanto. Não se cobre tanto, você não precisa ser uma pessoa com muito conhecimento para que você possa acessar a fé. Para que você possa acessar a fé, você começa com essas 4 coisas que eu falei. Você começa
com a autossugestão, a imaginação, a fisiologia, a gratidão. Repita isso consideravelmente todos os dias, todas as semanas. Faça isso. E eu duvido que se você repetir isso aqui, pelo menos de 3 a 4 vezes na semana, duvido que você não vai experimentar do sobrenatural e do milagre da fé. A fé é um recurso sobrenatural que toda pessoa natural pode experimentar. Por meio de atitudes simples, repetidas vezes, você vai conseguir chegar lá. Faça isso e você vai experimentar mais de Deus. Eu sugiro, inclusive, uma coisa bem simples para as pessoas fazerem. Faça uma carta. Escreva nessa carta. Isso vai ajudar você. Escreva nessa carta com palavras positivas e com um pensamento positivo aquilo que você gostaria que estivesse acontecendo na sua vida. E você vai ler essa carta todos os dias, ao acordar e ao dormir. Para você mesmo, né? Isso. Não precisa falar para os outros. Porque a fé, para algumas pessoas, vai ser um absurdo. Então, as pessoas podem atrapalhar a sua fé. Então, pega essa carta, leia ela repetidas vezes depois de ter escrito todas as manhãs e agradeça a Deus ao terminar. Leia a carta, agradeça a Deus. Você vai ver que em pouco tempo você vai estar testemunhando aí o milagre. Agora eu tenho 2 perguntas pessoais. Para você, quem você considera o maior exemplo de fé na nossa Bíblia? Sem dúvida nenhuma, Jesus. Não tem como a gente questionar. Jesus foi capaz de morrer pela fé dele. Ele morreu acreditando que a humanidade seria salva. Mas sem ser Jesus, falou. Cara, sem ser Jesus... Só ter esse dadinho, menino. Sem ser Jesus, eu acredito que... Poxa, Paulo foi um cara que, para mim, ele foi um exemplo de fé também, porque ele largou toda a honra que ele tinha, todo o dinheiro, toda a fama, todo o reconhecimento. Ele abriu mão de tudo para acreditar numa visão que ele recebeu. Então, eu acho que, para mim, ele, sem sombra de dúvidas, ele é um dos caras que mais se tornou relevante. E assim, ele creu sem ver, né? Então, a gente teve os discípulos que viram, mas ele não viu. E ele foi o cara que mais mostrou fé através de tudo que ele fez ali. Então, Paulo, sem dúvida nenhuma. E outra pergunta, qual foi a sua maior experiência de fé? Minha maior experiência de fé foi um dia que eu era pastor auxiliar ainda lá no Rio Grande do Sul e nós costumávamos cuidar da igreja, da sede, que era um lugar grande, e a gente costumava cuidar daquele lugar e eu ficava sozinho lá, atendendo as pessoas de madrugada, porque o telefone ficava com uma central 24 horas, e aí a gente ficava atendendo as pessoas de madrugada e tal. E aí, lá pela madrugada, eu estava incomodado com uma situação, e aí Deus me colocou no coração o desejo de orar pela minha casa. E eu fiquei assim, eu falei, tá, mas normalmente eu sempre oro e tal. Mas naquele dia, ele me levou a orar especificamente pela minha casa e eu tomei a decisão de fazer essa oração. No dia seguinte, depois de ter orado, eu recebo uma ligação da minha mãe. E a minha mãe, ela disse que naquele dia, uma tempestade veio sobre todo o bairro que a gente morava. E aí ela disse que ela ficou apavorada e olhando para as casas do lado, todas as casas do lado foram destelhadas e a nossa não. E ela falou, contando para mim, Deus guardou a gente e as casas todas foram destruídas ao nosso redor, mas só a nossa casa não foi. Então, para mim, essa foi uma das experiências particulares de fé que me faz recordar nesse momento que a nossa fé em Deus e a oração, ela tem poder para proteger, para livrar, para guardar e para realizar
conforme a gente fala, conforme a gente pensa, conforme a gente crê. Qual foi a sua maior experiência de fé? A maior de todas, eu acho, foi quando a gente também decidiu entrar para o ministério. A gente tinha tudo. E aí a gente largou tudo. E aí teve um período ali que a gente ficou passando uma certa necessidade. E ninguém sabia de nada. E aí alguém tocou na nossa porta. Alguém que não tem nada a ver com a igreja. Alguém que não tem nada a ver com a escola. Alguém que não tinha nada a ver. Alguém tocou a campainha da nossa casa e simplesmente falou: ó, eu vim aqui entregar essas coisas para vocês. E aí entregou várias cestas básicas e deu um envelope em branco para nós. Era dinheiro dentro. Era exatamente o que a gente precisava para pelo menos se manter naquele período. E é como eu falei, essa pessoa não tem nada a ver com igreja, a gente não sabe nem da onde ela conhecia a gente. Isso aí, meu povo! Uma das coisinhas aí que a gente tá mencionando aqui para vocês, que nós já vivemos com Deus. Isso tem muitas. Mas essa foi uma mais particular. É uma caminhada constante, é uma experiência constante. São coisas incríveis que a gente pode experimentar. E que você também. E eu quero saber a sua também. Né, Douglas? Você pode deixar aqui nos comentários para nós qual foi a sua maior experiência de fé até hoje. E se você diz assim, Ju, Douglas, eu não vivi nada, eu não tenho nada, tô desacreditado. Todo mundo tem. Escreva alguma coisa. Você já viveu alguma coisa que você não consegue explicar e que você sabe sim que foi a mão de Deus. Então escreve aqui embaixo pra gente que a gente vai ler e responder o seu comentário com muito carinho, tá bom? A gente vai ficando por aqui, mas antes nós vamos fazer uma oração pela sua vida. Vamos orar? Fazer uma oração. Vamos lá, juntos aqui. Pai, nós oramos e apresentamos diante de Ti a vida de todas essas pessoas que estão aqui participando desse podcast hoje. Peço que o Senhor possa trazer agora, Pai, uma mentalidade de fé. Meu Deus, eu peço que o Senhor traga, meu Deus, boas palavras para que ela possa falar. Imaginação, bons pensamentos. Meu Deus, levanta a cabeça dessa pessoa, levanta os ombros dessa pessoa, meu Deus, que ela possa começar a se comportar conforme ela acredita que o Senhor realizará o milagre na vida dela. Meu Deus, nós somos gratos a Ti. Nós Te agradecemos, meu Deus, por tudo aquilo que o Senhor já fez e por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Há pessoas aqui, meu Deus, que estão pedindo fé. Há pessoas aqui, meu Deus, que estão pedindo a Tua ajuda. Há pessoas, meu Deus, que estão voltando para o Senhor. Há pessoas que estão se reconciliando. Há pessoas, meu Deus, que estão aqui nesse momento crescendo emocionalmente, espiritualmente, meu Deus, para que elas possam lidar e compreender esse mundo natural e esse mundo espiritual. Nos dê essa visão celestial, Pai. Nos dê essa visão que vai além do natural. Mostre-se, meu Deus, para essa pessoa, que ela consiga Te ver, Te ouvir, Te sentir, que ela consiga experimentar e viver aquilo que ela nunca experimentou e viveu antes. Eu profetizo agora, Pai, num ato de fé, como profeta e sacerdote na vida dessa pessoa, essa casa se tornando real e ela morando nessa casa, entrando nessa casa, meu Deus, e andando por todos os cômodos dessa casa. Já profetizo, meu Deus, ela dirigindo esse carro, ela sentindo o cheiro desse carro, ela vendo os bancos de couro, a cor desse carro. Meu Deus, eu profetizo dinheiro na conta, essa pessoa, meu Deus, tendo dinheiro entrando na conta dela, Pai, e ela desfrutando desse dinheiro, podendo ajudar ela, a igreja, a família, seja lá quem ela quiser ajudar. Eu profetizo, meu Deus, essa casa sendo restaurada, essa família sendo regenerada, Pai. Esse casal se reconciliando, ela já pode ver, ele já pode ver, meu Deus, eles se dando bem novamente, dormindo juntos, tendo a sua intimidade restaurada, essa família unida novamente, esse filho, essa filha, essa pessoa da família que estava doente, curada. Eu profetizo, meu Deus, ela com uma vida normal, podendo fazer aquilo que pessoas saudáveis fazem. Eu já posso vê-la saudável, eu já posso vê-la próspera, eu já posso vê-la feliz e abençoada, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Receba isso na sua casa em nome de Jesus.
Tem presente para esse povo? Tem aí QR Code? Tem? O e-book tá na tela e na descrição. Pois é. Temos um presente para você, um e-book com um pouquinho de conhecimento para você que deseja aprender, entender como é que funciona você, a sua mente, as suas emoções, a sua espiritualidade. É só você apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na tela ou aqui na descrição do vídeo tem um link, é só você clicar nesse link que você cai direto. O e-book é de graça, é um presente para todos vocês, tá bom? E nós temos também uma plataforma chamada Novo Mundo. Explica? Então, a plataforma Novo Mundo é uma plataforma digital onde lá dentro nós temos conhecimento e nós temos inteligência para que as pessoas possam crescer emocionalmente e espiritualmente. Então, lá dentro, tudo aquilo que eu trouxe aqui através desse podcast, eu tenho tudo explicadinho, detalhe por detalhe, onde você aprende mais sobre as suas emoções e conhecer a si mesmo. Você aprende mais sobre Deus e como que você cresce espiritualmente, como que você se relaciona melhor com Ele. Tem conteúdos exclusivos lá para todos os assinantes, onde você aprende a como lidar com certas situações que aconteceram no seu passado e como você se livrar dessas situações que te seguram, que te prendem, e você aprende também sobre como você construir um futuro melhor, tomar melhores decisões. Enfim, é um conteúdo completo para você desenvolver a sua espiritualidade e melhorar a qualidade das suas emoções para que você possa tomar as melhores decisões e ter melhores resultados na sua vida. E aí você pode mandar uma mensagem se você tiver interesse, escreve aqui nos comentários se você tiver interesse de conhecer um pouco mais. Não está aberto aqui para as pessoas, a gente não coloca aqui porque é apenas para as pessoas que realmente se interessam, para as pessoas que realmente querem se desenvolver mais, que querem adquirir mais conhecimento, pessoas que querem ir para o próximo nível. Então a gente deixa isso exclusivo para essas pessoas. Se você quiser, é só você digitar aqui nos comentários que o pessoal vai falar mais sobre esse assunto com você. E é algo que elas vão estar ligadas direto com você, né? Sim. Elas vão ter acesso a você, poder tirar as dúvidas, conversar, pedir... É como se fosse uma mentoria, né? Porque nós temos uma aula semanal ao vivo lá. Então você pode fazer perguntas, você pode tirar dúvidas. E como é fechado para assinantes, então você tem ali a sua individualidade, você tem a sua exclusividade e a gente consegue bater um papo bacana, eu consigo te ajudar e ajudar você a resolver situações que talvez estão te atrapalhando e te impedindo de dar o próximo passo para você poder sair dessa estagnação e desfrutar de uma qualidade de vida melhor. Então é isso, meu povo. Nós vamos ficando por aqui. Temos aí muitos episódios já para você ver. Se você voltar aqui no canal do Douglas Brasil, você vai achar todos os outros podcasts e episódios e cortes para você, para abençoar a sua casa, tá bom? Compartilha muito, se isso tá te abençoando, ajuda a gente a evangelizar, vai compartilhando, vai dividindo conhecimento com as pessoas, que quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. E é isso que nós profetizamos na sua vida, tá bom? Nós vamos ficando por aqui, um cheiro e até o próximo podcast. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita para se inscrever, você vai ver aqui embaixo tem um botãozinho vermelho escrito inscrever-se, aí você clica nele, vai aparecer outra abinha embaixo dizendo assim, ó, todas. Aí você clica, porque assim você vai ser notificado e avisado em primeira mão para todo o conteúdo novo que a gente postar aqui, porque a gente quer entregar exclusivamente para você. Se você quiser me encontrar nas minhas redes sociais, você me encontra lá no meu Instagram, Douglas Brasil ID. E aí vai ser um prazer poder relacionar com você lá, porque lá eu consigo te atender melhor, você me manda direct, você vai me acompanhar lá nos meus stories, você vai ter algum conteúdo também que eu posto diariamente lá para ajudar você a continuar crescendo espiritualmente, ajudar você a lidar aí com esses conflitos da sua mente, encontrando soluções para você conseguir melhorar suas emoções e ter uma melhor conexão com Deus e deixar Deus te usar nesse mundo. Que Deus te abençoe. Foi um prazer estar aqui com vocês. Um beijo no coração. Bora dominar o mundo. Até o próximo podcast Espiritualmente.